Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aulinha de desenho. Eu sou o professor Renato e a gente está tratando aqui, né, nesse curso de desenho técnico em mecânica, tá bom? Então já tivemos outras aulas, para quem ainda não assistiu, está chegando agora. Eu convido que assista essas aulas anteriores, porque daí vai conseguir entender um pouquinho melhor o que a gente está vendo nessa quarta aula, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo. E em seguida eu vou gravar as aulas referente à parte prática, tá bom? Então vamos ver o que que a gente tem em teoria novo aí? Vamos lá? Vamos junto? Então vem comigo. Bom, então, dessa aula, gente, a gente vai ver a representação de peças cilíndricas, tá? Então aqui tem um exemplo, eu tenho um eixinho, né? A gente chama esse tipo de peça de eixo, um eixo é uma peça importante, vai ser normalmente acoplado aqui alguns elementos de transmissão, enfim. E aí a gente precisa representar esse desenho de alguma maneira em projeção ortogonal, tá? Então como é que ficaria esse desenho, essa peça, esse eixo representado em projeção ortogonal? Então vamos ver como fica, tá? Então essa peça que está aqui, eu desenhei ela em projeção ortogonal ao lado. O que eu tenho de interessante? Eu tenho uma linha fina, traço, ponto, que é uma linha de simetria, né, que a gente chama. E a partir dessa linha de simetria, perceba que ela sai as pontas, né? Isso a norma nos diz que ela tem que sobressair um pouco a ponta do desenho mesmo, né? As extremidades. E aí eu vou dispondo aqui das medidas, né? De acordo com o que está no meu desenho. Então vamos acompanhar aqui, ó. Eu tenho um diâmetro de 16, que está aqui na frente. Eu tenho uma certa conicidade aqui, né? Saindo do 16 para o 44, então saindo do 16 para o 44, desculpa, do 16 para o 24. Depois eu sigo do 24 até o diâmetro maior de 30, tá? E as medidas que estão no desenho eu também vou colocar aqui, 96, né, que é o comprimento total, 36, que é esse pedaço central, 33, que é a ponta, e os diâmetros 16, 24 e 30, tá bom? Então esse é um exemplo a respeito de desenhos de peças cilíndricas, tudo bem? Percebam, pessoal, que ao contrário dos outros desenhos que estávamos fazendo, no caso da peça cilíndrica, eu não preciso obrigatoriamente ter mais uma vista, tá? Por quê? Porque se eu fizesse uma vista lateral aqui, pelo primeiro diedro, então é como se eu pegasse essa pecinha, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. É como se eu pegasse esse cilindro e virasse, né? O que que eu ia ver? Você deve estar pensando aí comigo, né? Você ia ver só círculos, é exatamente isso. A gente ia ver uma sobreposição de círculos ou ainda linhas tracejadas para representação de círculos, né? Se for no caso de um diâmetro menor, né? Bom, então, veja, eu não tenho essa a obrigatoriedade de desenhar uma vista lateral, tá? Se fosse uma vista superior, ia ser exatamente igual essa vista frontal. Então, ela é totalmente desnecessária, uma vista superior desse desenho. Uma vista lateral, às vezes, é necessária. Se eu tiver, por exemplo, algum entalhe aqui, um rasgo de chaveta em algum lugar, né? Algum detalhe especificamente em algum eixo aqui, né? Em alguma direção, em algum ângulo, aí às vezes eu tenho que ter esse desenho da vista lateral, tá bom? Mas no caso dessas peças que a gente vai ver agora, que a gente vai desenhar, não é necessário essa vista lateral, tá bom? Aí você pode estar perguntando assim, ah tá, mas como é que o cara que vai construir isso, que vai fabricar essa peça, ele vai saber que essa peça é circular? Ele vai saber por esse detalhe que está aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Estão vendo? Esse círculo com essa bolinha cortada, ele representa para nós que é um diâmetro, tá bom? A gente não viu ainda a respeito de símbolos, mas já queria que vocês guardassem que esse símbolo de bolinha, né? Então vou tentar fazer com o mouse aqui, vai ficar horrível, mas vai, tá? Então essa bolinha cortada, ela representa que é o diâmetro, tá bom? Então, o cara que vai ler isso aqui, ele vai ver que está escrito lá diâmetro 16, ele vai saber que isso é um diâmetro, tá? Ele vai ler lá 16, tem uma bolinha do diâmetro, ele sabe que esse símbolo significa diâmetro, tá bom? Então, a gente não precisa dessa vista lateral, tá? Bom, daí, pessoal, eu tenho
o exercício 11 e 12, que é para fazer essas duas peças, tá bom? E aí o detalhe, eu vou fazer esse daqui com vocês no vídeo, que eu acho que é um pouco mais difícil de vocês fazerem sozinhos, mas eu vou ajudar nesse daqui, tá? Esse aqui vai estar disposto aí no Moodle, né, como exercício para vocês fazerem. E ele não tem nada de muito sério aqui, tá bom? Então, 51, 27, as medidas, tá tranquilo de fazer, vocês vão entender na hora que eu fizer esse outro aqui como referência, tá bom? Só um detalhe que ele tem aqui, ele tem um ângulo, né? Ele tem uma conicidade de 10 graus com relação ao diâmetro, deixa eu ver aqui, ao diâmetro 40 a um diâmetro desconhecido, né? Esse diâmetro desconhecido, ele tem uma conicidade de 10 graus, tá? Como é que eu vou saber que diâmetro é esse? Na verdade, a gente não precisa saber. A gente vai usar os esquadros e aí a gente vai ver depois essa medida, tá bom? Então, tomem cuidado apenas com esse 10 aqui, tá? Esse outro exercício que eu vou fazer junto com vocês, ele também tem uma conicidade, estão vendo? Ele tem uma conicidade de 15 aqui. Então, o que eu fizer aqui, na prática, né? Vocês vão conseguir aplicar para esse da mesma forma, tá bom? Então, o que eu fizer aqui no 15, vocês vão conseguir também utilizar para esse aqui de 10, tá? E esse exercício eu vou fazer com vocês. Ambos serão feitos pelo primeiro diedro, só preciso de uma vista. A gente vai aprender a dividir a folha, né? Na verdade, a gente vai aprender a centralizar essa única vista no meio da página, né? No meio da folha. E vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Beleza, então eu vou continuar aqui, só expliquei os desenhos. Então, no vídeo da parte prática, eu explico melhor sobre essa peça aqui. Bom, então vamos tentar ver um pouquinho agora sobre leitura e interpretação de desenhos. A leitura e interpretação de desenhos, ela é tão importante quanto saber desenhar, na minha opinião, né? E eu explico. Então, se vocês aí que estão assistindo o vídeo pretendem seguir a carreira aí de engenheiro, ou técnico, ou tecnólogo, não sei, né? Essa carreira da área mecânica, nesse ramo de engenharia, né? Vocês vão se deparar com desenhos, né? Independente da engenharia. E pensando na mecânica, mais especificamente, é importante que vocês saibam ler, porque às vezes você não vai ser o cara que vai criar o desenho, mas você vai ser o cara que vai precisar ler, vai precisar interpretar o desenho, né? Exemplo, você está trabalhando lá fazendo programação de máquina-ferramenta. Então o cara manda para você um desenho e aí você tem que interpretar esse desenho para gerar um código, uma linguagem para uma máquina executar uma operação, né? Executar uma usinagem, por exemplo, tá? Então você vai ter que entender a leitura desse desenho, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é só um breve exercício mental para conseguir entender os desenhos, tá? Por quê? Porque conforme a gente está desenhando, a gente está avançando nesse conhecimento de desenho, vocês já estão aí aprendendo, entendendo a ideia por trás, tá bom? Então aqui mesmo é só para a gente já sintetizar essas informações que vocês já viram, tá? Bom, então o que quer dizer ler um desenho? Significa entender a forma espacial do objeto, deixa eu só trocar aqui, pessoal, o ponteiro, representado no desenho bidimensional, resultante das projeções ortogonais. O principal pré-requisito para fazer a leitura do desenho é estar familiarizado com a disposição das vistas, que é resultante das projeções ortogonais, tá? Bom, então a gente já sabe isso, né? Então, exemplo, eu tenho uma pecinha aqui. O que eu tenho que saber? Que esse cara aqui é o 1, né? Esse é o 2, tá? E quando eu estou vendo, e quando eu faço aí um tombamento, né? Ou uma visualização da vista por outro lado, aqui no caso por baixo, né? Eu tenho que saber que esse 1 e 2 estão dispostos agora aqui. Concordam? Então, aquela ideia que a gente viu aqui, né? Eu estou vendo o meu objeto por aqui, tá? Eu tenho que saber que na vista de baixo, no caso do primeiro diedro, isso que está aqui em cima, ele está mostrando para mim, e o que estava aqui na minha frente, ele está jogando para baixo, certo? Isso é importante para a gente entender a ideia conceitual de desenho, né? É onde estão os detalhes, tá? Então a vista frontal agora está por baixo, é como se eu entrasse aqui dentro da tela e olhasse por baixo aqui, né? Essas vistas, tá bom?
Beleza, esse outro exemplo, a mesma ideia, tá? Que é a minha parte frontal, né? O que está acontecendo agora? Eu virei a pecinha, tá? Para a vista lateral. Onde foi parar né? Então, estou fazendo isso aqui, tá? Estou vendo a vista frontal e virei. Onde foi parar tá para cá, né? Tá escondido aqui. Então, é a mesma ideia. Onde está aqui? Tá para cá, tá? E o B? O B que estava aqui, ó, ele está aqui em cima, tá? Eu fiz uma exposição dele. E por que está a linha tracejada? Porque eu estou escondendo esse rebaixo, eu virei essa parte aqui para frente, né? Imagine que eu virei isso daqui para frente, tá? Então, eu vou mostrar essa aresta, vou mostrar de cima, mas essa não. Essa está escondida por trás do desenho, então por isso tem essa linha tracejada, tá? E na vista superior, eu estou vendo esse canto que está aqui. O 2, olha lá o 2, né? O que é esse 2 aqui, pessoal? Ela está olhando por cima aqui, né? Essa face, tá? O A, que estava escondido aqui, ó, que era a Saressa, ele está aqui agora, né? E onde foi parar o 1? O 1 está aqui dentro, ó, certo? Bom, então é importante vocês, sempre que forem ver um desenho, que forem fazer algum exercício que eu dei para vocês, né? Vocês observarem onde estão esses detalhes, tá? Eu tenho certeza que vocês já estão fazendo isso de forma sem precisar pensar muito, né? Mas eu queria que vocês se atentassem para a disposição das vistas, onde estão os detalhes dispostos em cada uma das 3 vistas, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos lá, pessoal. Então vamos ver se a gente consegue agora, a partir desse conhecimento que a gente adquiriu nas aulas, aqui nessa aula e também nos exercícios que vocês fizeram, né? Se a gente consegue já identificar se eu estou fazendo desenho pelo primeiro ou pelo terceiro diedro, tá bom? Então vamos ver? Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui primeiro, ó. Eu tenho essa pecinha que eu estou representando, né, com 2 vistas. Tem a vista frontal e tem uma vista lateral aqui. Aí a pergunta é, como é que eu sei, né, se é primeiro e terceiro diedro? Vai depender do que eu estou expondo aqui na lateral, tá? Vamos lá. Se eu estou expondo o lado esquerdo do lado direito, eu estou trabalhando com o primeiro diedro, tá? Se eu estou expondo do lado direito, a minha pecinha, né, o detalhe do lado direito da minha peça, do lado direito, eu estou trabalhando com o terceiro diedro, tá? Então vamos ver o que eu estou representando aqui? Vamos pensar, ó. Se eu virar esse lado para cá, essa linha ficaria tracejada? O que vocês acham, né? Não, não ficaria. Ficaria uma linha cheia, não é? E essa linha de baixo ficaria uma linha? Exatamente, ficaria uma linha tracejada, né? Então, o que dá para a gente pensar aqui? Que já não é uma representação pelo primeiro diedro. Vamos confirmar se é do terceiro diedro. Então, eu estou dizendo que eu estou vendo desse lado, né? O que eu estou vendo aqui, eu estou representando aqui. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Esse detalhe aqui vai estar exposto como linha cheia. Verdade. Não vou estar enxergando esse lado, linha tracejada, tá? Então, se essa peça fosse, né, esse exemplo da calculadora, o que eu estou fazendo, né? Eu não estou fazendo esse movimento que seria para primeiro diedro. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou expondo aqui, tá? Então, estou virando o que está do meu lado direito para o lado direito, certo? Então, só pode ser, vamos responder aqui junto, terceiro diedro. Muito bem. Espero que vocês tenham acertado aí. Vai ter outro exercício aqui daqui a pouquinho para vocês fazerem, tá? Vamos lá, pro B. Mesma ideia, pessoal. Como que eu sei se eu estou no primeiro e terceiro diedro? Sempre ache a vista frontal para você tomar como referência, é mais fácil, tá? Aqui, o 1 já nos ajudou, né? Aqui nessa identificação prévia aqui já nos ajuda, né? Bom, pensando que é aqui, ó, é a vista frontal, e aí eu tenho uma vista lateral aqui, o que eu estou expondo, né? Eu tenho um detalhe B que vai nos ajudar a identificar aqui, tá? Esse B está como linha cheia ou linha tracejada? Está como uma linha cheia. Então, o B que está aqui, ó, ele está aqui. Ele poderia estar como linha tracejada ou linha cheia. Ele está como linha cheia. O que significa para a gente? Significa que eu peguei esse lado do desenho e virei, né? Melhor ainda, esse lado da peça e virei.
tá bom? Se eu estou pegando o lado direito e estou expondo do lado esquerdo, qual é a forma de representação dessa peça, pessoal? Primeiro diedro, certo? Vamos para outra peça aqui? Novamente, tá? Pensando que aqui é vista frontal, vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho um detalhe aqui que é importante para a gente. Ó. Posso até utilizar o que está aqui, o A. Poderia ser essa aresta também, mas tanto faz. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou mostrando esse detalhe, vamos pegar ele inteiro, né? Ou estou escondendo? Ah, como é que eu sei? Eu sei olhando para cá, né? Tá como linha tracejada? Imagine, se eu estivesse olhando aqui por baixo, ou seja, virando a parte de baixo para cima, eu ia estar vendo esse detalhe? Não, tá? Melhor ainda, eu teria que representar como linha tracejada, mas minha linha não está tracejada, ela está linha cheia, né? Que representa isso aqui. Portanto, pessoal, eu estou pegando a parte que está em cima e estou representando em cima. O que é isso? Pensa aí, o que é? Então, estou representando a parte que está em cima, estou representando em cima. Não estou pegando embaixo e representando em cima, né? Então, você já acertou aí, esse também é uma representação pelo terceiro diedro. Muito bem. Isso aí. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui, tá? E aí, eu proponho esse exercício para vocês, tá? Que eu gostaria, tá? Que vocês fizessem. Exatamente o que a gente fez aqui no anterior, que vocês identificassem, né, qual é o sistema que a gente está utilizando, se é o primeiro e o terceiro diedro, tá? Então eu tenho aqui as peças, né, e aí vocês podem pensar a respeito delas, se é primeiro e terceiro ou terceiro diedro, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos combinar aqui com vocês que estão assistindo esse vídeo. Pausa o vídeo aí, aperta a pausa e faz com calma cada um desses exercícios, tá? E identifica se é primeiro e terceiro, tenta enxergar onde estão as vistas, né? Por que que isso é assim? Por que essa vista é assim? Por que, né, essa vista é desse jeito? Por que está embaixo? Por que está do lado? Tá bom? E aí você solta o vídeo que eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Então vai lá, pausa o vídeo aí. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham feito aí sozinhos. Então vamos lá, vamos ver como é que é a ideia aqui, ó. Eu vou pegar como exemplo sempre a vista que eu achar aí, que é um pouco mais fácil para ensinar, para que vocês possam ver, tá? Eu acho que é mais fácil para vocês verem, identificarem essa daqui, porque eu consigo ver os detalhes da peça, tá bom? Então vamos lá, mesma ideia, ó, tô vendo esse monte de detalhe aqui, ó. Eu estou escondendo eles nessa vista lateral ou estou expondo, né? Então, é isso que eu tenho que pensar. Eu estou expondo, eu não estou virando essa parte aqui para lá, não estou fazendo isso, né? Não estou fazendo isso. Eu estou expondo o meu lado esquerdo do lado esquerdo. Portanto, pessoal, essa representação aqui é uma representação pelo... É isso mesmo, pessoal. Terceiro diedro. Opa, falta o meu... Perdoe porque eu estou fazendo com o mouse isso. Bom, vamos para a peça do lado, ó. Vou pegar essa peça aqui que nos ajuda, porque ela tem os detalhes. Vamos ver. Ó, ela tem esse detalhe aqui, tem esse detalhe aqui, tá? Pela vista lateral, não consigo identificar, concorda? Porque poderia ser, como a peça é simétrica aqui, tanto faz. Se eu tivesse só essas duas, poderia ser primeiro e terceiro diedro. Não ia conseguir saber, na verdade, né? Mas a vista superior já nos revela o que é. Eu estou expondo ou estou escondendo? Ou seja, eu estou mostrando essa parte aqui de cima ou estou mostrando a parte propriamente de baixo? Exatamente, estou mostrando a parte de baixo, pessoal. Né? Se eu estou mostrando a parte de baixo, então o detalhe inferior da minha peça representando na vista, né, inferior, tá? Portanto, o que é isso, pessoal? Também é terceiro diedro, certo? Vamos para a próxima? Dessa eu vou utilizar desse detalhe que está exposto para a gente, tá? Que é esse rasgo. Bom, vamos ver o que está acontecendo com esse rasgo, tá? Na vista lateral, né, é difícil eu conseguir representar, né, entender aqui. Qual é o critério que dá para a gente pensar? Que eu tenho uma linha aqui, ó, uma linha cheia aqui, tá? E porventura eu tenho uma linha cheia aqui também, né?
Isso pode nos revelar alguma coisa. A superior, ela revela totalmente. Por quê? Porque eu tenho um rasgo aqui e esse rasgo está representado aqui, ó. Ora, se o rasgo está na parte superior da peça e eu estou representando embaixo, né? Ou ainda, se eu tenho aqui um detalhe do meu lado esquerdo e estou representando do lado direito, portanto, isso é primeiro diedro. Então, está respondido. Daí eu tenho essa outra pecinha aqui com vocês, né? Novamente, tem outro detalhe aqui para nos ajudar a resolver esse problema, tá? Bom, eu estou escondendo isso ou eu estou mostrando? Estou escondendo? Não, olha a linha aqui, ó. Não estou escondendo, né? Estou mostrando, estou virando essa parte para lá. Então, portanto, isso também é primeiro diedro, tá? Depois eu viro essa parte inferior para cá, né? Essa parte do lado direito para o lado esquerdo. Então, primeiro diedro. Vamos lá, para a próxima pecinha. Vou pegar esse detalhe que eu acho que está mais fácil para a gente identificar, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou expondo ele ou estou escondendo ele, né? Estou escondendo. Ah, por quê? Porque esse detalhe apareceu como linha tracejada, né? Então, eu estou virando a parte que está embaixo, estou jogando em cima. Então, também é primeiro diedro, ok? E a última pecinha, que também está fácil, né? Tem um detalhe aqui, ó. Tá? Dá para ver por esse detalhe também, ó. Dá para ver pelos dois. Esse detalhe eu estou escondendo ou estou mostrando? Estou mostrando. Ah, por quê? Porque está como linha cheia, não como linha tracejada, tá? Outro detalhe, esse detalhe do rasgo, eu estou escondendo ou estou mostrando? Estou mostrando. Então, portanto, o que está em cima, o que está do lado direito está do lado direito. Então, isso é uma representação terceiro diedro. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham acertado todos, tá? Bom, então essa leitura é importante para a gente conseguir reconhecer a forma que o desenhista, que o projetista utilizou, né? A maneira, qual o critério, né? Qual é o sistema de representação que ele utilizou, tá? Bom, a gente pode também fazer outras técnicas para tentar entender o desenho. Então, a partir de um desenho em projeção ortogonal, eu posso utilizar também de uma barra de sabão para fazer esse modelo, tá? Vai ter, né, durante aí o curso, vai ter em algum momento uma tarefa dessa para casa, como lição de casa aí para vocês fazerem, que é moldar uma barra de sabão de acordo com um desenho em projeção ortogonal que eu vou passar para vocês. Isso é bem útil também para conseguir entender um pouco, né, conseguir visualizar essa projeção ortogonal no modo tridimensional, tá? Que é a parte mais difícil, na minha opinião, particularmente, né? Você conseguir visualizar 2D, 3D e vice-versa, tá? E aí a ideia de sabão é fazer mais ou menos isso, né? Tem um bloco de sabão, te dou as duas vistas e aí você vai começar a moldar, né? Ah, você sabe que tem um chanfre aqui, você vai lá e corta o sabão, um pedaço chanfrado. Você sabe que tem um pedacinho faltando aqui, você vai lá e corta, né? Depois você verifica se a sua pecinha corresponde de fato ao desenho, né? Como? Vendo aqui, por exemplo, se essa face está representada aqui, se esse cantinho está representado aqui, né? Então, dessa forma você consegue visualizar melhor, né? Consegue entender como que está disposto a projeção ortogonal numa peça tridimensional, né? Bom, outro exemplo, tá? Vocês podem pensar em fazer trabalhando com objetos prismáticos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho as três vistas, dá para perceber que é um conjunto de retângulos, quadrado e retângulos, né? E aí com essa junção de retângulos e quadrados você consegue perceber que você fez a pecinha, né? Um outro jeito também de pensar, tá? Bom, então essa é só a nossa primeira parte de interpretação. Ao longo do curso a gente vai vendo outras coisas interessantes aí sobre interpretação, tá bom? E aí a gente entra na segunda parte prática dessa aula, que é a parte de desenhos em escala, tá? O desenho em escala é mais ou menos o seguinte, para todo mundo entender. Imagine a seguinte situação: o cara tem um motor, um desenho de um bloco de motor, e ele precisa representar isso numa folha relativamente pequena, numa A4, numa A3, uma folha pequena, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que fazer uma redução, né?
desde que, isso é importante, a redução não atrapalhe na leitura do desenho, tá? Eu posso fazer redução, mas essa redução ela não pode ser um inibidor ali do entendimento do desenho, porque se ela for, daí a gente tem que partir para outros métodos, tá? Fazer um desenho numa folha maior, por exemplo, ou fazer em partes, tá bom? Mas independente disso, então tem a possibilidade de fazer ampliações, então uma pecinha pequenininha, né? Sei lá, uma pecinha de relógio de pulso, uma engrenagem minúscula de um relógio de pulso qualquer, né? Eu vou ter que fazer uma ampliação nela, tá? Ou pode ser de redução. Caso aí que eu citei eixos grandes, eixo de carro lá, sei lá, né? Bloco de motor, enfim, tem uma grande gama de peças que a gente precisa adaptar para caber numa folha A4, por exemplo, né? E aí a gente entra com ampliação e redução. Essas ampliações que estão aqui e essas reduções são as normalizadas, tá? Então, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 20 para 1. Perceba o seguinte, né? Quando for ampliação, sempre o número maior está em cima dessa fração. É só você tentar dividir. 5 dividido para 1, 5. 10 dividido para 1, 1. 20 dividido... Né? O que isso significa, professor? Significa que essa peça é 20 vezes maior, ou essa peça é 50 vezes maior. Na verdade, ela é 50 vezes maior no desenho, tá? 100 vezes maior. E o inverso, né? Uma redução de meio, de um quinto, de um décimo, né? Significa que eu dividi por 2, dividi por 5 a medida verdadeira dessa minha peça, tá bom? Então, desenha se multiplicando ou dividindo as medidas reais do desenho. E aí as cotas que devem ser na medida real do desenho. A gente não aprendeu cotas ainda, vai estar presente nas próximas, se não me engano, na próxima aula. A cota o que que é? Você colocar as medidas do desenho, tá? Colocar aquelas setinhas que vocês veem aqui, né? É colocar essas setinhas com os números, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui eu estou vendo um desenho em escala. Então, a escala aqui é a escala de meio. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que eu desenhei aqui, eu dividi por 2, tá? Só que na cota eu coloco o valor real, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó, para ficar fácil para todo mundo entender. Eu tenho uma medida de 100, tá? 100 é real. O desenho, a medida da pecinha, de fato, ela é 100, né? Tá? Mas eu fiz uma redução dela pela metade. Então, quanto que essa pecinha tem na régua que eu utilizei para desenhar? 50, certo? Ah, mas tá com 100 aqui. Tá com 100 porque eu sou obrigado a colocar a medida real da peça. Porque o cara que vai fabricar isso aqui, ele vai fabricar com 100. Ele não vai fabricar com 50. Mas para caber na folha, eu fui obrigado a colocar 50. Tá bom? Então, todas as medidas que estão aqui, tá dividido por 2. Tá? Exceção, né? Esses raios. Tá bom? Tudo bem? Chanfro, raio, né? É importante lembrar isso, tá bom? Chanfro e raio, a gente não faz essa divisão, né? Bom, então quando a gente for desenhar aqui, eu chamo atenção para esse detalhe do chanfro, de arco ou de raio, enfim, tá? Então toda essa pecinha aqui, ela foi desenhada com uma escala de redução de meio. Então tudo que está aqui, né? Essa medida na régua, ela é metade de 52. Essa medida na régua, ela é metade de 46, né? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, e aí temos 2 exercícios para serem feitos. Um eu vou fazer com vocês, ou nessa aula, ou na próxima, tá? Não sei ainda, mas a gente vai fazer, tá? Bom, possivelmente eu vou fazer esse daqui com vocês. Perceba que eu tenho uma escala de redução e uma escala de ampliação, tá? Ah, por que que é redução? Porque olha o tamanho dessa peça, é 192. Qual é o tamanho da folha? 197, né? Então, tem um problema aí, né? De representação, tá? Não vai caber. Exatamente, vai ficar tudo muito ruim de visualizar. Então, a gente não vai ter que reduzir pela metade. Então, na hora que eu vou fazer o cálculo para desenhar, eu vou ter que pegar essas medidas que eu uso de referência para x, para y, nesse caso 192 e 100 principalmente, e 80, né? A gente vai ter que tudo dividir por 2 para calcular, né, e fazer a divisão
dos espaços na folha, tá? E aí a gente desenha tudo sempre pensando em dividir por 2. E aí na hora que colocar a cota, a gente vai fazer isso numa aula futura, a gente vai pegar todos os desenhos que a gente fez e voltar para pôr essas cotas. Daí a gente vai pôr a cota verdadeira, não a cota régua, né? Mas a cota real, tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Só para acabar aqui, né? E aí eu tenho uma ampliação de 5:1, então essa peça é muito pequenininha, ela tem 16. Eu multiplico por 5 essas medidas para conseguir melhorar a visualização dela, tá? Perceba que olha o tamanho do furo, 4, né? Muito pequenininho, tá? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Essa parte de ampliação e redução, né? Se não tiver nessa aula que eu estou propondo aí no Moodle para vocês, ela estará na próxima aula da semana seguinte, tá? Então eu ainda não sei, é provável que não esteja agora, porque eu estou querendo deixar um pouco mais de tempo o pessoal entregar os outros desenhos. Tem muita tarefa atrasada que não foi entregue, tá bom? Mas quem quiser ir adiantando, fica à vontade, tá? Com certeza esses 2 desenhos serão as próximas tarefas, tá bom? Independente se vai estar nessa aula ou não, eles estarão presentes, ou nessa ou na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a vocês. Dá um curtir aí se vocês gostaram dessa aula, para ajudar a gente a divulgar o conteúdo. E se puder também, né? Passe esse conteúdo para os amigos, tá? Avise os amigos que tem lá um conteúdo de desenho, porque tem muita gente que não está entrando para assistir, tá bom? Então, até mais, pessoal. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau.